querida, seja bem-vinda a mais um Confraria de Mulheres, esse ponto de encontro entre a gente, para a gente aprender juntas, umas com as outras e, sobretudo, com as mulheres maravilhosas da Bíblia. A palavra de Deus é o livro de Deus, nossas instruções, nossa maneira de viver, os preceitos, os princípios do Senhor estão na palavra, na bendita palavra de Deus, e nós queremos aprender com essas mulheres maravilhosas. E a gente aprende com essas mulheres, gente, não apenas o que fazer, mas também o que não fazer, não é? A gente aprende com a humanidade delas, a gente aprende com as limitações delas. A gente acredita que nada está na Bíblia só para encher páginas, mas tem um propósito divino de ensino para cada uma de nós. Então se acomode aí na sua poltrona e fique à vontade, porque nós temos hoje que aprender com quem, Helena? Qual é a mulher da Bíblia que vai nos ensinar hoje? A filha de Faraó. A Bíblia não cita o nome dela, a filha de Faraó, aquela filha de Faraó lá em Gênesis, em Êxodo capítulo 2, logo no início do livro de Êxodo, nós vimos a história de Moisés, a filha de Faraó, que criou Moisés. E o que o texto bíblico nos ensina? Em Êxodo capítulo 2, e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã do bebê, né? A irmã de Moisés: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Quando fala criou aqui nessa tradução, a gente está querendo dizer amamentou o menino, né? Cuidou dele. E quando o menino já era grande, ou seja, quando foi desmamado, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. E o verso 11 diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. Vamos até aí. Olha que interessante isso. A filha de Faraó estava levando a sua vida. Uma vida abastada, uma vida como filha de um grande líder, que o Faraó, no caso aí, gente, era mais do que um líder. O Faraó é um deus egípcio. Então os egípcios veem a figura de Faraó não apenas como um rei, mas como uma divindade. Então você imagina, né, os privilégios os quais gozava a filha de Faraó por ser filha de Faraó. E o que o texto diz é que ela desceu para tomar banho no rio Nilo, com as suas servas, né, com as suas donzelas, as moças ali que serviam a filha de Faraó. Isso a gente já entende então como que ela era privilegiada na sua posição, né? E nos seus privilégios de ter as coisas, enfim. E quando ela viu o cesto de junco no meio do rio, pediu para as moças trazerem o cesto. E quando ela abre o cesto, está ali um bebê chorando. E o que o texto diz, olha que interessante o que o texto diz, que ela imediatamente entendeu que era dos hebreus, né? No verso 6 diz assim: e abrindo a arca, né, o cesto, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Vamos meditar nesse verso 6. Presta atenção em tudo que eu já disse sobre essa mulher, filha de um líder proeminente, que havia estabelecido um decreto, que os filhos homens deveriam ser mortos, ok? Então Faraó, preocupado com o crescimento, o grande crescimento dos hebreus em território egípcio, preocupado com se tornar
se tornarem os hebreus um grande e poderoso exército e sendo invadido o Egito por inimigos, esses escravos, esses empregados se juntarem aos inimigos dos egípcios, então, nesse temor, Faraó mandou o quê? Cancelar, cortar, matar os bebês meninos para controlar a natalidade. E notem, ele fez isso com os meninos, porque são os meninos que constituem um exército, uma força ameaçadora, né? E ali a história da mãe de Moisés, que não quis entregar o seu menino à morte, criou até onde ela conseguiu criar, aos 3 meses, e Deus já estava ali traçando o destino de Moisés para que futuramente Moisés se tornasse o libertador, um instrumento através do qual Deus libertaria o seu povo do Egito. Deus já estava protegendo a vida de Moisés. E como? Quem ele usou para proteger a vida de Moisés? A própria filha de Faraó. Que lugar eu estaria mais seguro se não debaixo dos afetos da filha de Faraó, né? Na casa de Faraó. Na casa de Faraó ele estaria totalmente protegido, criado pela filha de Faraó. Não é uma grande ironia? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o texto diz que ela se moveu de compaixão. Ela sabia que ele era hebreu. Ela sabia que os meninos hebreus tinham um decreto. Tanto é que ela identificou, dos hebreus é esse menino, né? E ela se moveu de compaixão. Ela não entregou para que o menino fosse morto. Ela não entregou o menino para um soldado. Ela não falou, leva esse menino daqui, eu não quero saber desse menino. Ou devolve para o rio. Eu não quero. Eu vou fazer de conta que eu não vi que dentro desse cesto tem um bebê e que ele está chorando. Deixa o rio levar e os deuses vão decidir a sorte desse menino. Não, ela não fez isso. Ela se moveu de compaixão. Ela, sugerida pela irmã de Moisés, né, Miriam, ela deu o menino à própria mãe para que ela amamentasse e cuidasse do menino. Então Deus aí, a gente vê Deus cuidando também do coração de Joquebede, né, coisa linda. E depois, quando ele já havia sido desmamado, ela traz o menino e o que o texto diz é que a filha de Faraó criou Moisés. Ela não apenas o tirou do rio, ela não apenas impediu a sua morte, ela adotou. É essa a palavra que o texto bíblico nos diz, adotou. Ela criou como se fosse filho dela, como se fosse neto de Faraó. Que poderoso isso! E nesse tempo todo, o que Moisés... A Bíblia não entra em detalhes, ela é um documento, às vezes, em alguns relatos, bem objetivo. Mas o que a gente viu aqui? É que ele foi criado na cultura dos egípcios, ele foi criado na língua dos egípcios. Ele conhecia, ninguém conhecia mais o lado de dentro da casa de Faraó do que Moisés. Ninguém conhecia mais os bastidores do poderio egípcio do que Moisés. Olha que tremendo isso, gente. Ele não sabia, ele pensava que ele tinha sido adotado, mas ele estava sendo, na verdade, treinado. A gente não entende os desígnios de Deus. E esse texto daria aqui 1000 palavras, 1000 pregações. A gente pode extrair tanto conhecimento e ensino desse texto. Mas o que eu quero firmar com vocês aqui hoje, moveu-se de compaixão pelo menino. Ela era rica, ela estava numa posição de autoridade, ela não precisava de nada, com certeza. Mas quando ela viu aquele menino e ela viu a oportunidade de interromper uma injustiça, de salvar uma vida, de ser resgatadora de uma criança, ela não se privou. Ela podia ter mandado alguém criar o menino, ela podia ter, sei lá, feito qualquer coisa, ou simplesmente tirado ele da água, falado com aquela mãe hebreia, cuida dele aí para mim e tudo. Mas o que diz é que quando Joquebede desmamou o menino, trouxe de novo para ela e ela o adotou e ela o criou como se fosse seu filho. Gente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde a gente fica muito indignada com as injustiças quanto à infância, por exemplo, né? Há um tempo atrás, eu queria compartilhar isso com vocês, há um tempo atrás nós tivemos uma história no Brasil que chocou todo o Brasil, de uma criança de apenas 10 anos ter sido estuprada e conduzida ao aborto, como se o aborto fosse livrar essa menina de toda a monstruosidade que ela já tinha sofrido. Bom, os desdobramentos são muitos e nós não vamos ser levianos aqui de falar de um assunto tão complexo de uma maneira tão rasa.
Mas o fato é que essa história chocou todo o Brasil. Tanto pessoas pró-aborto quanto pessoas contra o aborto ficaram estarrecidas, chocadas e consternadas com a história dessa menina de apenas 10 anos. Aí, algumas semanas depois, uma amiga, uma pastora minha amiga, ela resolveu fazer uma conferência sobre o afeto na família. Como é importante nós cultivarmos o afeto no ambiente familiar, ensinando pais e filhos a praticarem o afeto, o respeito mútuo. E, enfim, a gente queria fazer uma conferência com esse mote, né? Afeto se aprende em casa, em família, se pratica em família. A proposta da conferência, que era totalmente online e gratuita, era a questão da ternura, né? Encorajarmos e ensinarmos a ternura, o afeto no ambiente familiar. Ternura se aprende em casa, né? Então, ali ela convidou pessoas muito relevantes, psicólogas, pedagogas, mães, né? Eu fui uma das convidadas e eu fiquei muito tocada pela importância desse tema e eu fui profundamente abençoada. Então, como eu estava participando e eu achava muito relevante, porque nós estávamos dirigindo esse assunto às famílias que estavam naquela altura cativas da pandemia, dentro de casa, onde os abusos estavam acontecendo, né? Então a gente quis entrar dentro da casa das pessoas, por isso a conferência foi gratuita e disponibilizada no YouTube para qualquer pessoa, qualquer família poder acessar livremente. Então, o que aconteceu? Logo naqueles dias que eu estava divulgando a conferência, a gente assistiu um vídeo de uma outra menina que devia ter menos que 10 anos. Ela devia ter ali entre os 6 e 8 anos e ela estava em cima de um carro de som, totalmente erotizada, numa dança com uma música pornográfica ao fundo, e ela dançava de maneira extremamente sensualizada, sensual, sexualizada, e ali um monte de adultos e jovens ao redor, e ninguém fazia nada para proteger aquela menina, que era menor de idade, certamente, 6, 8 anos no máximo. Ninguém interrompeu aquele ciclo, ninguém denunciou o dono do carro de som, onde estavam os pais daquela criança, quer dizer, ninguém para defender. E eu sou contra esse tipo de apelo, mas eu queria chamar a atenção da necessidade que nós temos de tomar algumas causas como nossas e orarmos e trabalharmos para que o ciclo de abuso da criança cesse. Não apenas o abuso sexual, mas também a exploração sexual da criança, a erotização das crianças, o abandono, a falta de comida, a falta de estudo e todos os outros abusos, o abuso verbal, o abuso físico, né? Pais que exploram crianças com trabalho escravo, se tornam pedintes nos sinais, enfim, uma série de desdobramentos. Então, como é que a gente começa a trabalhar isso? Nas famílias, trazendo a consciência, crendo na obra do Espírito Santo e, quando possível, cuidando das políticas públicas que cuidam e protegem a criança. Muito bem, eu usei aquele vídeo, eu pedi perdão para os meus seguidores, coloquei aquele vídeo e falei, eu estou consternada com esse vídeo. Deixei no ar o vídeo por 7 horas, mais ou menos. E aquilo provocou mais de 13 mil comentários, indignados. Eu fiz questão de ler muitos comentários. E os comentários eram unânimes, todo mundo estava indignado. Indignado com a falta de cuidado com aquela criança, indignados porque não havia políticas públicas que pudessem proteger aquela criança, indignados, todo mundo indignado, né? E eu deixei ali, e quando deu 7 horas, 8 horas mais ou menos que o post estava no ar, eu tirei o post do ar, porque ele era realmente muito ofensivo e expunha a imagem daquela criança. E eu fiz uma convocação. Você ficou indignado? Pois é, os dias são difíceis. Eu quero convidar você para participar conosco da conferência gratuita, online, que nós vamos falar sobre a ternura, a importância da ternura ser cultivada em casa, o despertamento dos pais para a proteção da infância e todos os desdobramentos. Gente, aquela conferência foi poderosa. Eu nunca vi um time. Muitas daquelas mulheres não eram conhecidas do grande público, mas eram atuantes na defesa da infância. Mulheres maravilhosas.
Teve a Alda Célia, que deu um testemunho lindo sobre o poder que tem a ministração das mães sobre os filhos, né? Os filhos quando eles ainda são crianças, os filhos quando são adolescentes e sofrem bullying na escola. Ela compartilhou experiências pessoais riquíssimas. Eu saí daquela conferência online e gratuita, totalmente movida e grata. Mas quando eu olhava o número de acessos, quantas pessoas estavam acompanhando aquela conferência online, o pico máximo foi 150 pessoas. 150 pessoas. 13 mil comentários indignados. E 150, 160 pessoas realmente buscando instrumentalidade para interferir no processo de injustiça e de abuso infantis. Joquebede seria, a filha de Faraó, certamente seria contada entre as 150 e 160. De onde menos se espera, Deus levanta corações compassivos. Deus levantou um coração compassivo no meio da casa do homem cruel que mandou aniquilar as crianças. E o que ele vai achar no meio da igreja? Eu? Você? Que você se levante como uma filha de Faraó, como uma Joquebede, que não se conformou com aquela situação e que preparou um cestinho ali. Ela usou o que ela tinha, o junco, o betume. Ela preparou e confiou em Deus, mas ela fez o que ela tinha que fazer como mãe. Que nós, como mulheres, nos tornemos uma pedra no sapato do inferno, do diabo. Que a gente se disponha a sermos a voz que protege a infância. E, se for preciso, sermos os braços que acolhem na nossa própria casa. Que você seja contada, que Deus te encontre, como Ele encontrou a filha de Faraó, para cumprir o plano que Ele tinha na vida de Moisés. Não foi no meio das mulheres hebreias que Ele achou compaixão. Foi dentro da casa de Faraó. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos liberte do egoísmo e nos dê um coração mais parecido com o dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Muito bem, agora nós vamos ter conselho profissional. Essa parte tão gostosa, gente, eu tenho aprendido muito, não sei vocês, mas eu tenho aprendido muitíssimo. E hoje tem pergunta para a nossa advogada, ela linda, maravilhosa, competente, minha amiga Aline Girundi. Aline Girundi, hoje a pergunta é menos sobre o direito, é mais sobre a sua vivência como advogada. E a pergunta diz assim: qual foi o caso mais difícil que você já precisou encarar como advogada, Aline? Conta pra gente. Oi, Helena. Que gostoso estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez para responder uma questão bem pessoal, né? Bom, vamos lá. Não acho que eu tenha um caso, um processo que tenha me desafiado mais ou que tenha achado mais difícil, não. Acho que a beleza do direito está na pessoalidade que ele carrega. Quando a gente lida com pessoas, tudo é único, né? Então, cada situação, cada demanda, cada cliente tem as suas características, suas fragilidades, suas dificuldades, sua pessoalidade mesmo, né? E às vezes as coisas enganam muito. Uma coisa que para mim é muito fácil, para o cliente pode não ser, né? Porque para todo mundo a defesa do seu direito ela é imprescindível, ela é essencial, ela é necessária. Não dá para abrir mão do seu direito, né? E isso aí transforma todo o processo num desafio, porque é tudo muito, muito único. Mas quando eu paro para pensar todas as situações que estão ligadas a crianças, que tem envolvimento de criança, mexe um pouquinho mais comigo, sim. Porque muitas vezes a gente percebe que o que está em jogo ali não é o direito da criança, a preservação desse direito, e muito menos da criança em si. Mas nós percebemos uma jogada
de um lado para o outro, de frustrações, decepções, mágoas, de dois adultos que um dia escolheram se relacionar por alguma razão e que descontam tudo isso aí nessas crianças. Aí elas estão indefesas, parece que a gente cria um ânimo maior para poder defendê-las aí nessas situações. Mas o bacana é isso, o mais lindo do direito é isso, que tudo é muito pessoal, tudo é muito único e muito desafiador, né? Pode ser o mesmo tipo de ação que eu já fiz 10 vezes, mas a sua é diferente, porque o que aconteceu com você nunca vai ser idêntico ao que aconteceu com o outro. Isso aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, Aline, sua linda. Olha aí, né? Tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Obrigada, Aline. Nós realmente temos aí que prestar muita atenção naquilo que Deus traz à nossa frente para que a gente interfira contra a injustiça, contra o abuso, contra toda sorte de males e que Deus continue te capacitando, tá, Aline? Te ungindo e te capacitando para isso que Ele te chamou para fazer, que é o direito. Deus abençoe você. Agora nós vamos para aquelas nossas dicas. Dicas de mulher para mulher, dicas da nossa feminilidade, organização, livro, boa literatura. Sempre tem dica de livro, tá, gente? A primeira dica é de livro porque a gente acredita no seu crescimento, no seu desenvolvimento intelectual. Mas tem coisa boa hoje. Vamos lá conferir? Olá, meninas queridas. Bom ter vocês aqui novamente nesse momento entre nós. Um momento mais intimista, um momento onde eu compartilho com vocês dicas muito particulares de livro e também de organização, maquiagem, moda, aquilo que eu fui aprendendo na minha vivência de uma maneira nada pretensiosa. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi, testei e me serviu, tá bom? Então vamos lá para a dica de livro de hoje. É esse livro maravilhoso, O Segredo das Mulheres de Influência. É um projeto com várias autoras sob a regência da Thalita Pereira. A Thalita Pereira, uma pastora, palestrante, muito conhecida na nossa nação, uma querida, e ela teve essa ideia tão significativa e com um fundo maravilhoso por trás, como pano de fundo desse projeto. O Instituto Identidade. Quando você adquire esse livro, você está cooperando com a construção do Instituto Identidade, um lugar planejado para mulheres como eu e você, que precisam de terem as suas identidades resgatadas. Então, o Instituto Identidade vai acontecer ali, vai ser construído ali em Paulista, que é a cidade onde está a Igreja do Amor, que é a igreja que a pastora Thalita e o pastor Arthur pastoreiam. E aí nasceu esse projeto, O Segredo das Mulheres de Influência, onde a Thalita, eu e diversas outras autoras compartilhamos o segredo. Que segredo é esse? O segredo é algo que nós aprendemos com Deus ao longo da nossa jornada. Então nós temos aqui a Thalita, a Ana Paula Valadão, eu, a Gabriela Rocha, a Helena Raquel, Ana Nóbrega, Camila Barros, Ângela Neto, Ezenete Rodrigues, Fabíola Melo, Patrícia Bravanel, Marcela Thaís, Val Gonçalves, Flávia Arraes, Cassiane Valadão, a Eva Luana, a Cimeia Meldrum, a Ilma Cunha, a Bela Falcone e a Eixla. E sabe o último capítulo desse livro de quem é? Seu. Então tá aqui, ó. A foto não tá aqui, mas é você. A mulher que tem que concluir esse livro é você. Olha que ideia sensacional, porque nós acreditamos que você também tem um segredo que influencia outras pessoas, que contagia, que ensina e que inspira outras pessoas. Então, fica aqui a minha dica de livro dessa semana. Agora, aquela nossa dica de organização. A dica de hoje é de organização. Uma diquinha de casa super prática. Sabe aquelas escovinhas que a gente usa no banheiro, que se chama escova sanitária? Normalmente a gente lava o interior do vaso sanitário com essa escovinha. Muitos banheiros têm essa escovinha ali do lado do vaso, sempre está ali para facilitar a limpeza e a higienização do vaso. Pois é, tem uma dica que eu quero compartilhar com vocês. Quantas vezes a gente coloca a escovinha, usa a escovinha, só dá uma batidinha nela assim e volta ela para o recipiente que acolhe a escovinha.
Pois é, tem uma dica para melhorar isso aí. Vamos conferir? Muito bem, pessoal, a dica de hoje é para evitar que isso aconteça. Olha, usar a escovinha sanitária e aquela água ficar lá no fundo, proliferando bactérias. Para a gente evitar isso, o que a gente faz? Ó, tá vendo o tanto de água que tinha lá no fundo? Para isso não acontecer, o que eu faço? Quando eu for usar a escovinha, eu tiro a escovinha, uso a escovinha. Quando eu terminar de usar a escovinha, eu deixo ela escorrendo entre o vaso e a tampa. Lavo as minhas mãos, vou fazer outras coisas, deixo ela aí de 5 a 10 minutinhos escorrendo. E depois que ela estiver totalmente seca, escorrida, aí eu volto, coloco ela no recipiente, onde ela não vai acumular água, evitando assim a proliferação de bactérias, de germes e de mau cheiro no seu banheiro. Fica a dica. É isso aí. Eu espero que as nossas dicas, apesar de serem dicas muito simples, levem facilidade para o seu dia a dia e potencialize aí tudo que você pode e você sabe fazer. Deus abençoe vocês. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado da nossa dica e que você esteja fazendo bom proveito, não apenas das nossas dicas práticas para o nosso dia a dia, para facilitar e tornar leve o nosso dia a dia, mas também da nossa dica de literatura. Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana, no próximo Confraria de Mulheres. Até lá, se Deus quiser. E por hoje é isso aí. Eu espero que as nossas dicas, apesar de serem bem simples, que elas sejam inspiração e melhorem aí o seu dia a dia, o desempenho da sua casa e que seja bom para você. E não dá para continuar falando com esse cachorro latindo a essa hora da noite. Jesus amado. Vamos encerrar de novo. Vamos de novo. Isso é uma moto?